Bom, pessoal, eu tenho um grande desafio hoje pela frente, que é o desafio de relacionar dois conceitos bastante complexos, que são os conceitos de identidade e ideologia, relacionando-os, obviamente, ao tema geral da nossa conferência, que é novos desafios, identidade e missão em tempos de reconstrução. Isso é o que eu pretendo fazer hoje, definir, relacionar esses dois conceitos e deixar algumas perguntas, tendo em vista o tema geral da nossa conferência, que poderão ser discutidas de acordo com a conveniência do reverendo Rodrigo, que vai nos dirigir na mesa durante o tempo de conversa que nós teremos posteriormente. Então, sem mais delongas, eu quero começar aqui pelo conceito de identidade. Eu sei que vocês têm falado a respeito desse assunto durante toda esta semana. É provável que alguns dos palestrantes já tenham definido o conceito de identidade, mas o exercício de definição nunca é perda de tempo. Identidade é uma palavra que nos coloca imediatamente diante de uma questão. E a questão diante da qual nós somos colocados quando pensamos em identidade é essa: quem somos nós? É bem verdade que, na filosofia, o termo identidade tem uma aplicação mais abrangente. Nós falamos na filosofia não apenas da identidade de pessoas, mas nós falamos da identidade das coisas também. Mas o uso popular do termo identidade nos nossos dias costuma seguir o sentido que essa palavra adquiriu em algumas ciências mais recentes, como a antropologia e a sociologia, que é basicamente o sentido de identidade humana. Quando nós falamos, portanto, de identidade nos nossos dias, nós estamos imediatamente enfrentando esta questão primordial a nosso respeito, que é, afinal, quem nós somos. Bem, essa não é, obviamente, uma questão nova. As primeiras formas de expressão humana de que nós temos notícia são as pinturas rupestres. Elas parecem mostrar que essa é uma questão que tem acompanhado a humanidade ao longo de toda a nossa história. Quem somos nós? O que eu acredito acontece, dentre outras razões, em virtude da importância fundamental que essa questão tem para a nossa vida no mundo. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso, mas nem todas as crenças que nós temos possuem o mesmo peso na maneira como nós encaramos a realidade. Deixa eu tentar exemplificar isso para você. Você pode gastar algum tempo da sua vida discutindo com os seus amigos, por exemplo, sobre o formato da Terra, e brigar com os seus amigos defendendo ou que a Terra é plana ou que a Terra é oval. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a sua conclusão nesse particular não vai fazer grande diferença para a maneira como você vai viver na realidade na qual você está inserido. Ou então você pode gastar algumas horas da sua semana no seu WhatsApp discutindo com os seus amigos qual é o maior jogador de futebol do nosso tempo. Mas isso também não vai gerar muitas mudanças na maneira como você vive a sua vida. Porque a questão a respeito do formato da Terra, a questão a respeito de quem é o jogador, melhor jogador de futebol do nosso tempo, é uma questão, ou são questões de natureza penúltima. Elas não ocupam um lugar central na nossa estrutura de crenças. Quando nós estamos falando a respeito do nosso autoconhecimento, da nossa identidade,
Então, nós estamos falando de algo diferente. Aquilo que nós cremos a respeito de quem nós somos não é algo da periferia da nossa estrutura epistêmica. Pelo contrário, gente, a questão relacionada à nossa identidade é algo absolutamente central e, consequentemente, algo extremamente determinante da maneira como nós vivemos. Imagine, por exemplo, que de uma hora para outra, você que sempre acreditou que o homem é imagem de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, passe a acreditar que o homem é, na verdade, o produto de um processo impessoal que se reduz à materialidade. Ou seja, o homem é um ser que existe por acaso em virtude da casualidade de matéria mais tempo e do processo histórico. Minha pergunta, você acredita que o seu senso de valor a respeito de quem é o homem ou a sua moralidade passariam ilesos a essa mudança de perspectiva quanto à identidade humana? É óbvio que não. Por quê? Porque a questão a respeito da nossa identidade é, como eu disse a vocês, uma questão absolutamente central. Bem, isso também foi percebido ao longo da existência. Por exemplo, Sócrates, um dos filósofos mais importantes do período antigo, percebeu isso. E foi por isso que Sócrates fez daquela famosa inscrição no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, o tema central da sua filosofia e o principal motor do seu procedimento filosófico. Gente, isso foi tão marcante para a maneira como Sócrates se portou como um filósofo e como um professor, que há um diálogo platônico chamado Lax, em que um dos personagens, um sujeito chamado Nícias, oferece o seguinte testemunho a respeito de Sócrates. Ele diz o seguinte: aquele que se aproxima muito perto de Sócrates e entra em diálogo com ele, mesmo que tenha começado no início a falar com ele de outra coisa, não se constrange em ser conduzido em círculo por esse discurso, até que seja necessário dar razão de si mesmo, tanto quanto da maneira pela qual se vive presentemente e daquela que viveu sua existência passada. É para mim uma alegria frequentá-lo. Eu não vejo nenhum mal que me faça recordar o bem ou o mal que eu tenha feito, ou ainda faça. Aquele que faz isso será necessariamente prudente no resto de sua vida. Eu costumo dizer para os meus alunos que esta é uma citação que me remete àquilo que eu gostaria que meus alunos dissessem a meu respeito depois da minha partida. O que Nícias está dizendo a respeito de Sócrates é mais ou menos o seguinte: você pode chegar perto de Sócrates conversando sobre qualquer coisa, política, futebol, série, amenidades da vida. Você será conduzido por ele em círculo até que tenha que dar razão de ser da sua existência. Até que este mote, conhece-te a ti mesmo, seja colocado frente a frente com você e você tenha uma reflexão a respeito do autoconhecimento. Então, essa importância do autoconhecimento foi reconhecida ao longo da história e foi amplamente reconhecida também pela tradição cristã. Deixe-me dar 2 exemplos históricos disso. O primeiro vem do século IV, mais especificamente de um texto do pensador mais influente do período antigo, pensador cristão, obviamente, eu estou me referindo aqui a Santo Agostinho, que escreveu um livro chamado Solilóquios, que nada mais é do que um diálogo dele com a sua própria razão. E no início do capítulo 2, nós lemos o seguinte diálogo de Agostinho consigo mesmo. Ele diz: fiz minha oração a Deus
Então a sua razão pergunta: então, o que deseja saber? E Agostinho responde: tudo o que pedi na oração. A razão, então, interroga: faze um breve resumo de tudo. E Agostinho, então, responde: desejo conhecer a Deus e a alma. Nada mais? A razão pergunta. E Agostinho responde: absolutamente nada. Desejo conhecer a Deus e a alma. 12 séculos depois, o principal teólogo da Reforma Protestante, João Calvino, escreveria o seu grande tratado intitulado As Institutas da Religião Cristã. E as primeiras palavras de Calvino nesta obra reverberariam este diálogo de Agostinho com a sua razão em solilóquios. Agostinho, ou Calvino, abre as Institutas dizendo: quase toda a suma de nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Essas duas passagens da tradição cristã, elas exemplificam muito bem, irmãos, como a nossa tradição considerou o autoconhecimento ao longo da história como algo de natureza fundamental, e mostram mais. Mostram que, para a tradição cristã, o autoconhecimento não é o todo das nossas crenças centrais. Aliás, o autoconhecimento nem parece ser a mais fundamental das nossas crenças básicas. E é aqui, nesse ponto, que os conceitos de identidade e ideologia se encontram. Afinal de contas, o que é ideologia? Bem, ideologia é uma palavra que tem múltiplos sentidos. Por exemplo, no ambiente acadêmico, o uso do termo ideologia costuma seguir o sentido que esse termo recebeu na tradição marxista, que é o de um falseamento da realidade com objetivos pragmáticos. No marxismo, ideologia é um discurso falso que se estabelece pela influência de um determinado grupo social, visando a manutenção de um status quo. No caso do marxismo, o status quo é um determinado modo de produção e uma estrutura social considerada geralmente injusta. Então, ideologia no ambiente acadêmico é esse discurso falso usado pragmaticamente para manutenção de um status quo. Guarde essa ideia de falseamento da realidade, porque ela vai ser importante para nós depois, no final da nossa palestra. Mas saiba que, popularmente, o termo ideologia nem sempre carrega esse sentido. Frequentemente, irmãos, as pessoas usam o termo ideologia sem qualquer tipo de juízo de valor, como um sinônimo de sistema de crenças ou sistema de pensamento. E eu quero, de início, assumir aqui esse uso popular para dizer a vocês que uma das coisas que a tradição cristã percebeu a respeito do nosso autoconhecimento é que o nosso autoconhecimento sempre acontece no contexto de uma ideologia. Em outras palavras, essa pergunta, quem sou eu, nunca é respondida no vácuo, mas ela é sempre respondida no contexto de um conjunto de compromissos ou de um conjunto de crenças fundamentais que às vezes nós chamamos de ideologia, mas que talvez nós devêssemos chamar de maneira mais precisa de cosmovisão ou de uma visão de mundo. As duas passagens que eu mencionei agora há pouco, de Agostinho e de Calvino, elas apontam para isso. Vejam, elas não falam simplesmente de autoconhecimento,
mas elas falam de autoconhecimento associado e precedido por teologia. A expressão que tanto Agostinho quanto Calvino usam nos seus textos é conhecimento de Deus e de nós mesmos. Essas duas expressões, ou essas duas passagens, elas concordam que o nosso autoconhecimento não é obtido no vazio, não é obtido no vácuo, mas ele é obtido no contexto das relações fundamentais para as quais nós fomos criados, dentre as quais a principal é a relação com Deus. Para usar aqui a linguagem que é utilizada pelo filósofo holandês Herman Dooyeweerd, um filósofo de tradição calvinista, o nosso eu nunca é simplesmente eu para nós mesmos. É sempre também eu para o mundo, eu para o outro e principalmente eu para Deus. Se você já estudou teologia bíblica alguma vez, você percebeu que os três elementos que estão presentes aqui são exatamente os mandatos criacionais. Eu para o mundo tem a ver com o mandato cultural. Eu para o outro tem a ver com o mandato social. E eu para Deus tem a ver com a finalidade maior da nossa existência, que é o mandato espiritual. Este é, portanto, irmãos, um distintivo importantíssimo de uma teoria cristã da identidade. Qual é o distintivo? A convicção de que, em última instância, é aquilo que cremos a respeito de Deus que determina o que cremos a respeito de nós mesmos. Ou, em outras palavras, é a maneira como nós vemos Deus, enxergamos Deus, que determina a maneira como nós nos vemos. Com isso em mente, permitam-me compartilhar alguns rápidos insights sobre a relação entre identidade e ideologia, que eu extraio do argumento maior do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Romanos, como vocês sabem, é a maior carta do Novo Testamento. Essa é uma carta que tem uma elaboração doutrinária tão robusta que frequentemente os estudiosos consideram a carta aos Romanos uma espécie de tratado teológico. Não é à toa que alguns estudiosos dizem que Romanos é o evangelho do apóstolo Paulo, ou Romanos é o quinto evangelho do Novo Testamento. Tal é a articulação, a robustez da articulação teológica que nós encontramos na carta aos Romanos. Boa parte dos estudiosos entende que a carta aos Romanos é estruturada com duas grandes divisões. Uma divisão que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, na qual Paulo escreve uma parte mais doutrinária, e uma segunda parte, dos capítulos 12 a 16, na qual o apóstolo Paulo aplica o seu ensino. Esse era o jeitão do apóstolo Paulo escrever. Ele sempre tinha uma primeira parte mais pedagógica, mais didática, e uma segunda parte mais aplicativa do ensino que ele estava oferecendo. E Romanos é assim. E a grande maioria dos estudiosos entende também que a argumentação de Paulo na carta aos Romanos é uma argumentação dedutiva. Ou seja, Paulo enuncia um princípio no começo dessas duas grandes partes, uma tese geral, e então ele desenvolve essa tese ao longo dos capítulos seguintes. Então, vamos dar uma olhadinha para a primeira grande parte primeiro e verificar qual é a tese e como é que Paulo vai desenvolvendo isso. A tese se encontra no capítulo 1, versos 16 e 17. Qual é a grande tese? A tese é: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé.
Em resumo, a tese da primeira grande parte da carta aos Romanos é a de que o Evangelho, Cristo e a sua obra, é a revelação da justiça de Deus. Justiça aqui, não no sentido de punição, mas no sentido da provisão de Deus para a justificação dos homens. Cristo e a sua obra é a revelação da justiça de Deus. Mas alguém poderia perguntar, por que é que nós precisamos da justiça revelada no Evangelho? Então, o apóstolo Paulo se antecipa a essa pergunta, e ele começa o desenvolvimento da sua tese com uma seção na qual ele apresenta um retrato da atual condição humana e fala de uma segunda revelação. Lá no verso 18 do capítulo 1, ele fala da revelação da ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu. Então, qual é a resposta do apóstolo Paulo? Por que é que nós precisamos? Por que é que o homem precisa da justiça revelada no Evangelho? Porque existe uma segunda revelação. A revelação da ira de Deus que está sendo mostrada a qual nós todos estamos sujeitos. Essa resposta poderia gerar um outro questionamento. Afinal de contas, por que a ira de Deus está sendo revelada? E Paulo vai usar 3 capítulos da carta aos Romanos, 1, 2 e 3, para responder a esse possível questionamento. Por que a ira de Deus está sendo manifesta sobre as pessoas? E a resposta não poderia ser outra, é que a ira de Deus é atraída pelo pecado humano. Deus está irado contra os homens por causa do pecado. E ao oferecer essa resposta, Paulo ensina algumas coisas a respeito da condição humana que nos ajudam a entender a relação entre identidade e ideologia. E eu quero compartilhar muito rapidamente essas coisas com vocês, caminhando aqui já para o encerramento da nossa palestra. Para não fugir ao costume presbiteriano, serão basicamente 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês nesta ocasião. Quais são elas? A primeira coisa que eu creio nós aprendemos com o apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Romanos, quando ele fala da manifestação da justiça de Deus, é que o pecado é uma resposta ao conhecimento de Deus. Veja como Paulo começa o seu argumento exatamente com essa tese. Ele diz, por que Deus está irado contra os homens? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Atenção! Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Paulo começa, portanto, o seu argumento aqui com uma definição geral do que é o pecado, da razão pela qual a ira de Deus está sobre o homem. E a razão é, Deus criou o homem, Deus se revelou a ele de modo acessível, o homem obteve conhecimento de Deus, mas ele optou por responder com rebeldia e ingratidão a essa manifestação da bondade de Deus para com ele. Então, o que é o pecado, segundo o apóstolo Paulo aqui nessa rápida definição? Paulo define o pecado aqui inicialmente como uma resposta inadequada ao conhecimento de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui é que a dinâmica do pecado inclui a ideologia. E atenção, eu estou utilizando o termo agora de modo mais aproximado daquele sentido acadêmico, de falseamento da realidade, e eu estou propositalmente cometendo um anacronismo aqui. Eu sei disso, mas eu quero que vocês percebam a aproximação. É por isso que eu estou enunciando o meu ponto usando a palavra ideologia.
a dinâmica do pecado inclui o falseamento da realidade. Vejam como Paulo apresenta aqui a dinâmica do pecado, e para facilitar aí a memorização, eu estou usando como recurso mnemônico os 4 Is. Paulo diz que tudo começa com ingratidão. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O que é o pecado? O pecado é essencialmente isso, como nós vimos, a recusa humana em reconhecer a natureza divina, em aceitar a autoridade de Deus sobre a realidade criada, especialmente sobre si mesmo. Isto é o pecado. Atenção, Paulo diz, ainda no verso 21, que o efeito imediato da ingratidão é ignorância. Quando os homens abandonam a Deus, rejeitam a Deus, eles se tornam nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles os obscurece. Veja como Paulo vai encadeando as coisas aqui. A decisão moral de não reconhecer o senhorio de Deus, diz Paulo, conduz o homem à ignorância. Nós nos tornamos incapazes de reconhecer o óbvio, que Deus é Deus e nós somos criaturas. A ingratidão gera a ignorância. A ignorância, por sua vez, gera a insolência, a petulância, o orgulho. O que diz Paulo no verso 22? Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, cegos. Nós, seres humanos, começamos a imaginar que podemos viver a parte de Deus como se nós pudéssemos ser o ponto de referência para a atribuição de sentido da realidade, como se nós pudéssemos dizer criadoramente o significado e o sentido das coisas. E Paulo diz, ou termina a dinâmica do pecado aqui, dizendo que a insolência conduz à idolatria. Veja o que ele diz no verso de número 25, que os homens insolentes, no alto da sua soberba, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém? Veja qual é a dinâmica, irmãos, do pecado descrita aqui. Fomos ingratos, nos recusamos reconhecer a Deus, nos tornamos cegos e ignorantes, e então, insolentes e orgulhosos, desembocamos na escravidão, passando pela idolatria. O que eu quero que você perceba é que nós fomos criados para interpretar a realidade à luz de um conhecimento, ou do conhecimento de um Deus que é absoluto. Mas agora, por causa do pecado, nós interpretamos a realidade a partir das limitações de um relativo, de um ídolo. E sabe qual é a consequência disso? Nós já não sabemos o que a realidade é. Nós estamos incapacitados de experimentar a realidade corretamente, porque a separação de Deus nos separa da própria realidade. E qual é a última lição que o apóstolo Paulo nos ensina aqui? É que o pecado gera confusão identitária. Paulo diz que Deus entregou os homens à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. E do que é que Paulo está falando? Versos 26 e 27. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. De posse de uma visão imperfeita da realidade, incorreta da realidade, falsa da realidade, o que aconteceu com os homens? Eles agora não têm mais condições de interpretarem a si mesmos da maneira como eles foram criados para ser. O pecado, a ideologização gerada pelo pecado, conduz os homens à percepção inadequada daquilo que são. Irmãos, eu estou caminhando aqui para o final.
Mas eu preciso dizer isso. O nosso tempo é pródigo nessa confusão. As nossas crianças estão confusas, no alto dos seus 9 e 10 anos de idade, questionando a sua identidade. Os nossos adolescentes e jovens estão insatisfeitos com a vida, alguns deles optando por deixar de viver. E enquanto isso, alguns de nós adultos estamos nos definindo pela briga política, vendendo a nossa lealdade última a um lado ou outro desse jogo hostil. E sabe o que é que isso significa? E aqui vai a minha deixa para a conversa que talvez nós possamos ter daqui a pouco na mesa que vamos ter aqui. Mais do que nunca, nós como igreja temos diante de nós uma grande responsabilidade. Porque como igreja de Cristo, nós somos portadores da única mensagem que coloca as coisas no seu devido lugar. Devolve o homem a relação com Deus. Consequentemente, o permite enxergar corretamente a realidade e definir adequadamente quem ele é. Eu não tenho mais tempo para mostrar como é que o apóstolo Paulo mostra isso de maneira bela na carta aos Romanos. Mas eu certamente terei algum momento por ocasião na mesa para mostrar como é que, na própria epístola aos Romanos, Paulo demonstra que o evangelho é a resposta para pecadores com crise de identidade. Que Deus nos dê um bom tempo de conversa na presença do Senhor, na companhia dos nossos irmãos. Reverendo Cláudio,